vamos conversar então sobre inteligência emocional. Já jogo a pergunta aqui para os meus queridos convidados, pastor Dalton Ricaldoni, o psicólogo Jair. Essa questão de inteligência emocional, eu confesso que a primeira vez que eu ouvi a expressão, eu achei a expressão contraditória. Porque quando se fala em inteligência, pelo menos quando eu estudava, parecia que era uma coisa cognitiva, que era uma coisa da área da intelectualidade, da área do raciocínio. Aí vem a expressão inteligência com um adjetivo emocional. Quem que inventou esse negócio? Na verdade, foi um psicólogo americano que ele cunhou essa expressão. Mas um psicólogo antes dele já tinha dividido a inteligência em prática, em vários níveis de inteligência. Eles acabaram dividindo isso, porque, por exemplo, uma pessoa muito prática, que não tem um desenvolvimento intelectual muito grande, ele também tem uma habilidade. Aí fizeram uma divisão da inteligência, porque a inteligência estava ligada ao aspecto propriamente intelectual, o QI, o quociente de inteligência. Então veio um psicólogo antes, Gardner, e criou vários níveis... eu lembro. Gardner. Ele criou vários, ele dividiu a inteligência em vários aspectos. Por exemplo, você tem uma inteligência prática, sinestésica, espacial... A sinestésica é do Pelé? Eu lembro que tinha falado assim, o Pelé tem inteligência sinestésica. Vai muito da habilidade física da pessoa, né? De saber lidar com as coisas, ter um posicionamento, né? Você vê, tem gente que tem uma facilidade espacial. Ele entra num lugar e ele sabe se localizar. Outras pessoas entram no mesmo prédio, por exemplo, e não tem a mesma localização. Então, o conceito de inteligência saiu do puramente intelectual e foi desenvolvendo sobre isso. Aí, o Daniel Goleman, ele traz a ideia da inteligência emocional. Por um lado, parece uma incoerência porque você usa a inteligência como racionalidade. Mas você entender a inteligência como a capacidade de aprender ou como uma habilidade, ela já não é uma coisa tão complicada. Mas é um conceito que foi ampliado. Mas aprender, aí eu coloco já aí no papo aí, aprender a lidar com as emoções é por aí? O inteligente emocional, ele sabe lidar com as emoções, é por aí? Sim, só recordando um pouco o que ele está dizendo, antigamente, né, até os concursos das empresas, né, eram feitos mediante o chamado psicotécnico. Então a gente falava, fulano tem um QI, a inteligência era chamada, então o quociente intelectual, se media essa capacidade intelectual. Agora, qual é o sentido de inteligência? Dentro do sentido mais amplo de inteligência, que é a capacidade de se adaptar, de conviver com o mundo, se relacionar com o mundo, então estava faltando algo. Quando o Goleman trouxe o conceito de inteligência emocional, porque verificou-se que os grandes gênios de um QI muito elevado, normalmente eles não tinham um bom relacionamento, não tinham uma boa resistência à frustração, por exemplo, eram irascíveis no tratamento com os outros. E hoje, no mundo globalizado, nessas relações que nós temos hoje, é muito importante, as empresas valorizam a inteligência emocional. A inteligência emocional veio, antes da inteligência emocional, o Gardner com a teoria das inteligências múltiplas, que eles citam a série, seriam 7, depois outros autores passaram para 9, que na realidade, no meu entendimento, não é uma inteligência, são habilidades. Por exemplo, habilidade na área espacial, você falou do Pelé, né? Na área musical, na área interpessoal, na área intrapessoal, na área lógica e na área verbal. E foi chamado essas habilidades de inteligência? Ele chamou de teoria das inteligências múltiplas. São várias inteligências que nós temos. Depois vem a inteligência emocional para destacar essa relação com o outro, aliás, não é com o outro, com a gente mesmo. Quais são as bases da inteligência emocional? Primeiro, autoconhecimento, autoconhecimento, motivação, porque não existe um motivar o outro. Então, eles falam em automotivação, na verdade é motivação. Eu me motivar para determinada coisa, né? Empatia, habilidades sociais, né? O controle da própria emoção. E o controle obrigado, regulação da própria emoção, o controle nesse relacionamento com o outro, isso é inteligência emocional. Eu quero só acrescentar, se me permite, que depois disso já surgiu, Cássio, até como demanda das empresas, algo que vai mais além, que transcende, é a chamada hoje inteligência espiritual.
Hoje as empresas estão requerendo mais isso. O meio está querendo. O que é inteligência espiritual? No início do século, né? As mudanças ocorrem muito rapidamente, foram feitas pesquisas e descobriram que todos nós temos em nosso cérebro o chamado ponto de Deus. E esse ponto de Deus, se eu puder fazer rapidamente uma análise, eu estou fazendo uma comparação, por exemplo, ao computador, né? Hoje o homem tem descoberto tanto, só que falta descobrir mais sobre si mesmo. Então os cientistas estão investindo nisso e verificando que essa máquina humana é mais perfeita. O homem nunca vai criar uma igual, mas tem imitado, criando essa inteligência artificial. Essa tecnologia que está aí, que é ótima, mas tem muito mais para descobrir ainda, dentro do que está dentro de nós. Então, na realidade, essa cópia da programação do computador é a nossa própria programação que nós fazemos pelo pensamento, né? O que eles dizem, então? É que esse ponto cego é como se fosse esse site de busca que nós temos aqui, que quando ele é acionado, então ele se entra em sintonia ou com o plano espiritual mais baixo, que dentro da igreja nós chamamos das trevas, Satanás, ou com Deus, ou com a carne, ou com Deus, ou com o mundo, ou com Deus. Aquela luta que se fala na Bíblia, né? A luta entre a carne e o espírito. Na verdade, essa luta interna que nós temos, a inteligência emocional nos ensina até a dialogar entre os dois, na regulação da nossa relação com o outro, na regulação das nossas emoções. Por exemplo, a raiva. A raiva é um sentimento, é a emoção mais sedutora que nós temos, que na medida que a gente tem raiva, eu tenho raiva de você que fiz o negócio, eu começo a ter uns pensamentos que alimentam aquela raiva. Olha, ele fez isso só para te prejudicar. Aí tem mais raiva, tal, desejo de vingança, tal. Sabe? Vai se alimentando. A inteligência emocional nos ajuda a combater isso bem de nós mesmos. Agora, nós como cristãos evangélicos que estudamos a palavra de Deus, a gente sabe lá que por exemplo, Paulo fala das obras da carne e fala do fruto do Espírito. Sim. E um dos gomos do fruto do Espírito, eu acho que é o último gomo, é domínio próprio. Domínio próprio é inteligência emocional? Na verdade, a ideia, você teria que... Você pegar a ideia de inteligência, como ele colocou, no sentido da habilidade geral, já tira aquele contexto só da racionalidade, né? Que existem, como eu falei anteriormente, gente que tem pouca cultura, muitas vezes intelectual, mas é um sujeito extremamente prático, que aprende as coisas e faz. Mas eu falo assim, o objetivo que eu falo maior é o equilíbrio psicológico entre o espírito, o equilíbrio primeiro de cada uma das três dimensões, do espírito, da alma e do corpo, e o equilíbrio de cada uma dessas situações. No meu caso, por exemplo, a psicologia, o que torna o ser humano muito complexo, e por isso a habilidade emocional é fundamental, é exatamente que o ser humano funciona com duas lógicas. Se o ser humano funcionasse só com a lógica racional, não tinha problema. Eu falei, você entendeu, você falou, eu entendi. Na medida que a gente pode realizar aquilo, não tem algum motivo que impeça de força maior, eu vou fazer, você vai fazer. Agora, por que o ser humano faz aquilo que ele sabe que está errado e não faz aquilo que está certo? É aí que entra a questão da psicologia, porque, na verdade, o ser humano funciona com duas lógicas. A lógica do racional e a lógica do emocional. Aquele negócio do cérebro, do hemisfério, então não é conversa não, tem mesmo. Não, na verdade, cada hemisfério controla um lado, né? Controla a racionalidade e o outro controla a emoção. Só que a questão é o seguinte, a emoção é muito mais primitiva no desenvolvimento psicológico, ela vem primeiro, a criança funciona no emocional, depois vai para o racional. O racional desenvolve entre os 0 e os 15 anos, passando por 4 estágios, que sai do concreto ao abstrato, e a consciência ética é formada depois dos 6 anos, ela é introjetada. E aquilo que os pais ensinam para a criança, ela introjeta. Então, o grande problema é o seguinte, por isso que lidar com a emoção é fundamental, porque você não pode, por um lado, agir pelo impulso, ter vontade de fazer uma coisa e vai lá e faz, mas, por outro lado, você também não pode desconsiderar a emoção. Se você julgar a emoção lá para o fundo e trancá-la dentro de um baú e não quiser lidar com ela, ela sai pelos poros, ela sai pelas doenças, ela sai por qualquer outro lugar e ela vai te dar uma rasteira. Então é uma coisa que você tem que ter consciência dela, por isso que eu falo, você tem que ter a compreensão do que você está sentindo. O Efésios 4, 26, irai-vos e não pequeis, não é? A Bíblia não diz ali que irar é pecado, porque senão seria irai-vos e pequeis. Na verdade, é irai-vos e não pequei. Eu posso sentir raiva.
O que eu vou fazer com a raiva é a outra história. Então, eu tenho que ter consciência de que eu estou com raiva. Mas eu falo que você tem que sair da emoção e ligar o racional. Se você deixar a emoção subir muito, a sua capacidade de raciocinar diminui. Por isso que as pessoas, ela sobe muito, a pessoa explode, ela desce, o racional liga, a pessoa fala, onde que eu estava com a cabeça? Na verdade, a cabeça dela, no sentido racional de compreender as coisas, tinha ido embora. Por isso, você não pode deixar a racionalidade, a emoção subir muito. Você tem que estar sempre trabalhando com ela, reconhecendo e aprendendo a lidar com ela, para você e para o outro. Mas isso, eu trabalho na terapia o que eu chamo de equilíbrio psicológico. E o equilíbrio psicológico está aí, entre o emocional e o racional. Juntamente, o sistema psicológico divide em 3 partes. A razão, a emoção e a consciência ética. Por isso que a gente muitas vezes conversa com a gente. Eu quero fazer isso, mas eu não posso, isso é errado, isso é certo, mas eu estou com vontade. Você tem 3 pessoas. Tem uma linha da psicanálise que chama análise transicional. Ela fala que a razão é o adulto, a emoção é a criança e a ética é o pai. E aí é aquela negociação interna. E a razão que decide isso considerando o mundo interno. Então, a habilidade emocional ela é fundamental, porque como ele disse anteriormente, tem muita gente que é inteligente, é um gênio, mas não tinha habilidade nenhuma para lidar com as pessoas. Ô Jair, você foi gestor de empresas, né, por muito tempo. Pensando no aspecto prático, né, com tanto desemprego que está no nosso país, muitos que estão assistindo a gente até já estão à busca de emprego, né? Todos nós que já fizemos processos seletivos tivemos que passar pela famosa reunião com o pessoal do RH. Aí vem os psicólogos e começa com aquelas dinâmicas, né? Se você fosse uma parte do corpo, que parte você seria? Se você fosse um animal numa floresta. Por que vocês fazem isso? É para tentar descobrir se a gente tem inteligência emocional? Qual que é a finalidade? Os processos de dinâmica do grupo, você percebeu muito bem, exatamente, hoje predominam sobre outros individuais exatamente para ver essa relação da pessoa com o mundo. Como ele falou aqui, que eu gostaria de lembrar, essa tríade, né? Coincidência é uma tríade, é a trindade também, né? Razão, emoção e a parte ética. Essa parte ética é quando a pessoa, despertando para o que nós chamamos de inteligência espiritual, ela se vê não só a si mesma na sua relação com o outro, mas se vê parte de um mundo maior e, portanto, é responsável por esse mundo maior também. Como é que nós estamos, desde a época que nós éramos o animal coletor, né, começamos a sujar o meio ambiente até hoje? Os estragos que nós fazemos, né, a gente toma consciência disso, e não só disso, mas tomar consciência. É a isso que nos leva a essa inteligência espiritual, nesse ponto de Deus, quer dizer, o contato com algo maior. Eu acho que dentro da igreja, quando se fala batizar com o Espírito Santo, é nesse lugar, é no aspecto da consciência ética, da consciência da minha relação com o mundo maior, com o sistema maior, essa troca que nós fazemos, e o que eu posso fazer para ajudar como co-criador da criação, dessa obra divina. Mas aí, só para comentar, vamos especificamente o que você falou, o que se pretende ver, né, nas dinâmicas do grupo é exatamente o comportamento. Ali a gente vê comportamento de liderança, comportamento de individualismo. Tem pessoas que num trabalho de grupal, ele faz a parte dele, se afasta e fica, como diz aí na gente, trolando os outros que estão lá dentro. Já se olha que ele fala isso aí, provavelmente é um individualista. Precisa trabalhar muito para... E a empresa, às vezes, não está com tempo de investir nisso, né? Para desenvolver essa inteligência emocional, porque ela pode ser desenvolvida, assim como a inteligência espiritual pode ser desenvolvida. Né? Perfeito. E o objetivo de qualquer processo seletivo não é o reprovar a pessoa ou aprovar, é procurar uma característica. Por isso que tem gente que não é aceito, porque você tem um perfil psicológico para aquele cargo. Tem gente que está abaixo ou acima dele. Né? Muitas vezes, por exemplo, você não contrata um profissional acima dele, porque quando você traz o recurso humano, você espera pegar aquele profissional e ele continuar ali, treiná-lo e ele desenvolver. Você sabe que, por exemplo, numa crise dessa, que na hora que ela melhorar, esses profissionais de um nível superior, acima daquilo, vão sair. Então, você gasta todo um processo de recrutamento e seleção para um profissional que sai. Você quer um profissional que, muitas vezes, você pega um profissional que tem pouca experiência, mas tem a habilidade,
na experiência. Agora, o cara pode ter muita habilidade, mas também não pode saber lidar com as pessoas. Eu já conheço várias pessoas que passaram processo seletivo. Olha, o que eu tenho que aprender é que às vezes eu tenho experiência demais. E eu acabo declarando isso na entrevista ou na dinâmica de grupo. Está super qualificado. Eu estou super qualificado para a função, tenho que aprender para até conseguir um emprego, né? Isso é muito comum isso também você vê. Ele não precisa só falar, não. O jeito da pessoa falar, o jeito dela se portar, você vê. Você pode até não ter, saber o conteúdo que ela tem, mas você já percebe, dizer, né? Você já pode, até a própria forma dela falar, do jeito dela ser. Mas o objetivo é esse, é para a empresa pegar um bom profissional para que ele desenvolva uma carreira ali e fique. E você trabalhe com ele ali. Então, o princípio que eu gosto muito de pregar é que não existem defeitos, mas qualidades. Então, quando você vai recrutar alguém, ele falou muito bem, verificar se as características dele, se as motivações dele se encaixam naquele perfil que a empresa espera, porque não é só ruim para a empresa não, para ele também. A pessoa vai ficar, quando está superqualificado, está desempregado nessa crise aí, quando o cara fala fora, quero qualquer coisa, ele começa ali, mas daí a pouco ele fala, olha, ele tem menos condição do que eu, está ganhando mais, aquele e tal, e fica insatisfeito na empresa. Eu trabalhei no recursos humanos e uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo é se a pessoa chega no recurso humano e começa, eu preciso trabalhar, eu já saiu fora, eu vou continuar a entrevista até acabar. Mas porque ela tá mendigando, ela está pedindo. Emprego é uma relação de trabalho. Eu vou te colocar na minha empresa para você me dar, eu vou te pagar para você me dar o retorno. Coisa, né? A forma dela chegar, só dela mendigar, só dela implorar, eu acabo a entrevista com ela. É interessante o que vocês estão falando, né? Quer dizer, é uma humildade, que é uma virtude cristã. E isso é uma coisa que eu sempre pensei, queria até discutir um pouco com vocês, que é na área de inteligência emocional. Esse negócio de currículo é interessante, né? Porque o profissional, quando ele apresenta currículos e tudo mais, se ele é um cristão, uma cristã, a humildade é uma virtude cristã. Só que na hora de apresentar um currículo, você tem que mostrar o que você fez, o que você produziu. Aí há um certo conflito aí, não é arrogância mostrar. Só que nós temos que separar humildade, insegurança e arrogância. Sim. Porque humildade é você saber o valor que você tem e saber que foi dentro da visão espiritual que foi Deus que te deu. Então eu posso ter um cara competente, mas eu não tenho que mostrar eu ser melhor do que os outros. Então eu não preciso ser inseguro nem arrogante. Ser humilde é reconhecer o valor que você tem. Igual, por exemplo, na minha experiência na área de recursos humanos, as pessoas que eu ajudei são pessoas que eu fiz uma forcinha, me deram problema lá. As pessoas que eu selecionei, bem selecionado, e muitas vezes a pessoa me agradecia, eu falava, cara, você não tem que me agradecer, eu estou te colocando pela competência. Então, quer dizer, às vezes que eu ajudei, eu me dei mal. Eu estava querendo ajudar uma pessoa e ela acabou dando problema dentro da empresa. Antes de ir Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.